Quantos podem dizer glória a Deus? Foguete não dá ré. Não, pode ser melhor. Abra a palavra de Deus. Nós vamos hoje aprender sobre o poder do pacto. Gente, é forte. E eu não tenho pressa. Vai ser uma mensagem objetiva, mas hoje você vai entender o que é o profético. Gênesis capítulo 6, versículo 18, é o primeiro lugar e mostra a natureza do céu. É Deus fazendo uma aliança com o homem. É Deus fazendo um pacto com o homem. Diga, meu Deus é o Deus de pactos. Amém. Diz assim, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Deus chamou um homem numa geração e ele disse, olha, eu tenho algo extraordinário para fazer, mas eu só faço a partir de um pacto. Pode sentar. Nosso Deus é um Deus de alianças. Diga, alianças. Aliança não é uma coisa da terra, mas é uma coisa espiritual. Nós não temos condição de entender e nem acessar as coisas do Espírito se não entendermos o que é um pacto, o que é um acordo, o que é um testamento, o que é uma aliança. A aliança é um pacto entre duas pessoas e elas trocam e uma entra na vida do outro. Uma pessoa, ela se mistura, é como os dois tornarem-se uma só pessoa. A Bíblia é muito clara, porque ela nos ordena para nós pensarmos a mesma coisa. A Bíblia diz para nós sentirmos a mesma coisa, porque isso é resultado de aliança. Diga, aliança. Aliança é muito forte. São duas partes que se comprometem para um propósito, mas cada uma das partes tem a sua responsabilidade. Diga, compromisso. Não estou ouvindo, diga compromisso. Cada uma das partes, eles assinam um compromisso. Como é que eles assinavam? Daqui a pouco eu vou te mostrar. Alianças não são impostas, alianças são voluntárias, mas depois de feitas, são inquebráveis e não podem ser mudadas. Lá em Gálatas diz o seguinte, uma vez que a aliança é ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa nenhuma. Gente, isso é tão sério por quê, meu amado? Porque a Bíblia diz que aquele que quebra uma aliança, diga, aquele que quebra uma aliança, sofre dores. Isso acontece, por exemplo, quando eu peco, eu quebro a aliança com Deus. Quando pessoas se separam, elas acabam sofrendo as duas partes, porque uma aliança foi quebrada. Quando amizades são separadas, pessoas sofrem. Toda ruptura não é algo planejado por Deus. Meu irmão, Deus, Ele é um Deus de aliança, e uma aliança, ela deveria ser a prova de tempo, a prova de circunstância, a prova de dificuldade. Ei, meu irmão, a aliança uma vez ratificada, ela não pode ser quebrada. Amém ou não amém?
Sabe, quando sociedades são desfeitas, alguém sofre o dano. Quando Adão quebrou a aliança com Deus, o compromisso de Adão era fazer o que Deus mandou. E por outro lado, a presença de Deus era a garantia, mas quando quebra a aliança, eles perdem a comunhão. Ei, meu irmão, nós vivemos numa época onde criaram a teologia da traição, criaram a teologia da conveniência, ou seja, muita coisa que nós não estamos vendo, é porque Deus só faz através de aliança. Muita coisa que você não vê na sua casa é porque Deus só quer fazer através de aliança. Você sabe, quando há uma ruptura dentro de um relacionamento de casados, a Bíblia diz que as orações elas não sobem. A Bíblia fala que é tão sério quando há uma ruptura de relacionamento, que quando você trouxer a oferta no altar, a Bíblia fala, não é para você não trazer, você traz no altar a tua oferta, deixa ela, vai lá e conserta com teu irmão. E quando você conserta aquela oferta, ela começa a ter resultado na tua vida. Tem muita oferta que não deu resultado, sabe por quê? Porque há alianças quebradas. Ei, nós vivemos numa época onde mentiras e dissimulações se tornaram aceitáveis. E aí, meu irmão, quem sofre, tudo, meu amado, sofre. Tudo, a igreja sofre. Quando você fala, vou fazer, ou ouve, ou ignora, você está rompendo um princípio de aliança, de cobertura. E quando você faz isso, você prejudica o seu futuro, mas você prejudica a obra de Deus. Quem aqui quer prejudicar a obra? Quem aqui quer? Quem não quer prejudicar a obra de Deus? Sabe por que nós não vemos tanta elevação? Diga, elevação. Novamente, elevação. É porque as pessoas não entendem que ela é resultado de fidelidade. Amém ou não amém? Alguém está entendendo? Essa é uma mensagem, eu quero chegar ao ponto, meu amado. Essa sociedade, ela perdeu a noção do que é aliança. Ela virou a conveniência. Alguém te chama de pai e daqui a pouco rompe. Alguém fala que você é o líder dele e alguém de repente quebra. Alguém está ouvindo a voz de Deus, aí de repente ela diz, olha, Deus me falou. Por que Deus te falou durante 10 anos através do altar? E de repente você está ouvindo uma voz de outro lugar. Ei, meu filho, isso não é a voz de Deus. Pessoas perderam a noção de uma aliança. Por quê? Porque não querem assumir compromissos. Por exemplo, vamos nos juntar, não vamos nos casar, porque não querem assumir um compromisso. Eu não preciso mais congregar. Esses dias eu estava vendo um cara muito conhecido do Brasil, que era até candidato a presidente, dizendo, Deus não mandou edificar a igreja. Eu falei, esse cara é louco, o próprio Cristo edifica a igreja. O próprio Cristo é um Deus geográfico. Ele, para nascer, tinha uma cidade. Quando as pessoas perdem esse aspecto, elas deixam de crescer, gente. Sabe onde você cresce? Você cresce não é na rua, é na sua casa. Você cresce é na escola. E espiritualmente você cresce no altar da igreja. Alguém pode dizer glória a Deus? Ou o culto aqui é só na frente, aí atrás tem culto também, aí atrás tem a presença do Espírito Santo também, aí na sua casa. Aleluia, dá glória a Deus. Estou começando a me sentir pregando. Sabe, muitos não querem, dizem o seguinte, eu não preciso de cobertura espiritual, eu sou pastor de mim mesmo, eu sou líder de mim mesmo, eu sou guia de mim mesmo.
meu pastor é Jesus. Ei, o próprio Cristo, Ele estabeleceu pastores. O próprio Pedro, ele teve uma missão: pastoreia as minhas ovelhas. Ele chamou aqueles homens de apóstolos, ou seja, daqueles que jogam fundamento. O próprio Espírito Santo, ei, o Espírito Santo, Ele opera junto com a comunidade de Atos dos Apóstolos. Nós, juntamente com o Espírito Santo, decidimos. Mas quando nós perdemos a noção de aliança, meu irmão, tem tanta pipa voada aí, tem tanto profeta, profeta que fala o que você gosta, mas nunca se cumpre. Já viu? Cumpriu? Não, então não é de Deus. Eu vou repetir, meu irmão, a palavra que eu estou dizendo hoje vai se cumprir na sua vida. Isso aqui é obra de Deus. O inferno, Satanás, pessoas enviadas por Ele, de todas as formas, tentaram nos destruir, mas nós estamos em pé. Ministério da Fé não é lugar para celebridades, é lugar para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não querem assumir compromisso. Discipulado ficou ultrapassado, está fora de moda. Discipulado é a base. Se você não é um discípulo, você tem que acertar, alinhar antes da virada do ano na tua vida. Ei, eu vou repetir: antes da virada do ano. Tem tempo ainda. Fala para o teu irmão, tem tempo. Porque os ciclos, quando começam, eles não param mais. Sabe, uma aliança, ela tem privilégios. Quantos querem os privilégios? A aliança tem privilégio, mas ela também tem responsabilidade. Toda aliança, ela tem um preço. Diga, aliança tem um preço. Por que pessoas não entendem hoje em dia o que significa aliança? É porque eles não entendem o mundo espiritual. O mundo espiritual, diga, o mundo espiritual, ele funciona através de sacrifícios. Sacrifícios é uma forma de aliança. Você tem que voltar a olhar para os homens e a mulher de Deus com temor. Você tem que olhar para mulheres igual a Valdíria, igual a Selma, igual a Azul, igual a Nélia, igual a Débora, igual a Renata. Sabe, cadê as pastoras aqui? Eu estou procurando. Então você tem que olhar para elas, sabe, agradecendo todos os dias por elas existirem, por elas estarem aqui. Você já agradeceu? Porque quando eu entendo o que é aliança, Deus plantar alguém na minha vida, meu irmão, ficou fácil. Eu consigo falar com o apóstolo sempre quando eu quiser. Não vai ser sempre assim não, meu irmão. Vai ter momento que você, para me encontrar, tem que subir uma montanha muito alta. Por quê? Porque aquele que está em aliança, ele tem benefícios da aliança. Quando você não entende o mundo espiritual, você não entende o que é aliança. Porque a aliança está sobre o altar, está sobre discipulado, está sobre abrir mão de si mesmo. Diga, abrir mão de si mesmo. Cara, é tão sério a aliança, que Gênesis 19, 26 fala da mulher de Ló. Por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Hein? Por quê? O que isso tem a ver com aliança? Porque o anjo tinha um acordo com Ló. Diga, o anjo tinha um acordo com Ló. O anjo, ele iria destruir Sodoma e Gomorra só depois que Ló e sua família estivessem fora da cidade. Na cidade que Deus tinha determinado, chamada Zoar. O que é que a esposa de Ló fez?
ela não manteve a aliança. Quebrar a aliança é caro, meu irmão. Ela olhou para trás e transformou-se em uma estátua de sal. Quebrar a aliança é sério. Quebrar a aliança não é barato. Haverá uma reivindicação. Alianças são acordos que são selados com sacrifício. E muitos, sem perceber, perdem os benefícios. E quando você perde os benefícios da aliança, você perde a sua relevância. A Bíblia diz que se o sal ficar sem sabor, ele só serve para ser pisoteado. Quando a aliança perde a essência, você começa a ficar sob aquilo que você deveria reinar. Em vez de você reinar nas finanças, você vai ficar nas dívidas. Em vez de reinar no emocional, você vai viver na depressão. Em vez de você ter vitória, você vai ter derrota. Em vez de você expulsar demônio, eles que vão te expulsar. Por que saiu? Porque estava cheio de demônio lá, por isso que eu saí. Ué, mas a Bíblia fala o contrário, que expelirão demônios. Alguém está me entendendo? Ei! Tu está me entendendo? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então, meu amado, essa questão, quando eu me torno não eficiente, isso é um juízo, porque quebrou o acordo. Fala para o teu irmão, você nasceu para influenciar. Sabe o que a Bíblia diz? Você é o sal da terra. Lá atrás ninguém bate palma, não? Sal da terra. Agora vamos lá. Deus, ele fez diversos tipos de alianças incomuns. Ele fez uma aliança com Noé, ele usou o arco-íris. E tem pessoas, Satanás é tão vagabundo, que ele quer pegar o arco-íris e dizer que é de um movimento homossexual. Não, meu irmão, toda vez que você olhar um arco-íris, você vai saber, Deus deu uma promessa, que não destruiria novamente a terra. Pode se vestir de arco-íris sim, e declarar a promessa de Deus, por mais que o inferno, ele queira dizer o contrário. Eu quero dizer, que o arco-íris é um sinal de aliança. Você vê que Satanás sempre quer. Por exemplo, os astrólogos, eles querem pegar as estrelas. Satanás, ele quer pegar aquilo que é de Deus. O dinheiro, o monte do governo, as artes. Quantos estão entendendo? A Bíblia fala que Deus fez uma aliança com Abraão, e ele usou as estrelas. Você sabe que um dos lugares mais espirituais é praia? Deus falou assim, assim será a tua descendência, como os grãos de areia. Toda vez que você estiver na praia, você vai falar, obrigado, Senhor, pelas promessas. E minha geração de discípulos será numerosa. Alguém pode, levanta a mão, dá glória, faz alguma coisa, movimenta esse esqueleto aí, meu filho. Aleluia! Agora com Moisés, Deus já foi mais moderno. Ele usou tablets de pedra. Ali começou o negócio, irmãos. Mas com Davi, existe algo diferente. Ele fez uma aliança de sal. Uma aliança além daquelas outras. A aliança de sal, ela aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira em Levítico, que diz que todas as ofertas, diga todas as ofertas, tem que ser salgada. Tudo que você trouxer, suas ofertas, tem que ter sal. Você vai entender daqui a pouco. Todas as tuas ofertas tem que ter sal. Se eu fosse você, já correria com a oferta para cá. Eu sei o que eu estou falando. Todas as suas ofertas. Primeiro ponto, ele diz tudo que eu levar na presença do Senhor tem que estar construído debaixo de uma aliança.
tem que estar construído debaixo de um pacto, tem que estar construído debaixo de um acordo. Tudo que eu faço, ele tem que estar ligado a algo espiritual. Então tem que ter aliança. Quando você traz uma oferta, você tem que trazer a sua vida, você tem que trazer os seus negócios, você tem que trazer tudo aquilo que é pesado, você joga no altar. A diferença de Caim e Abel foi que a oferta de Abel tinha sal, a oferta de Caim só tinha humanidade, emocional. Tem que ter sacrifício. Quando eu sei que é algo que eu estou fazendo para Deus, irmão, eu estou declarando que eu vou ser o maior dizimista dessa igreja. Eu sei, meu irmão. Você pergunta: você pode ter dinheiro? Irmão, se você me der a quantia que me der, eu sei o que fazer. Eu vou transformar para a glória de Deus. Amém. Se você me der a posição que for, vai ser para a glória de Deus. Amém. O meu vale foi para a glória de Deus. O meu monte será para a glória de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Ou está amarrado aí? Dá glória a Deus aí. Então, meu amado, o segundo momento que aparece é lá em Números 18, que o Senhor está dizendo: olha, eu estou fazendo uma aliança de sal com vocês. Com quem? Com o sacerdócio. Ele está dizendo: olha, o que vocês terão não é o que o mundo dá, é eu que vou abençoar vocês. A minha porção, a porção de vocês não será uma terra. Eu quero dizer, meu amado, Deus não quer te dar uma terra, Ele quer te dar Ele mesmo. Ele quer te dar a pessoa dele. Alguém está recebendo. A gente está tão preso com coisas hoje, nós ficamos tão presos, e Deus está dizendo: olha, eu faço aliança com o sal, aliança perpétua perante o Senhor, para vocês e os seus descendentes. Meu querido, eu quero dizer, não é o mercado que vai te prover, é enquanto você serve no altar. Ah, meu irmão, Deus vai estar derramando coisas na sua vida. Sabe onde está a sua maior oportunidade? Quando você se torna um voluntário. Sabe onde está a maior oportunidade da tua vida? Quando você vem para a igreja e fala: eu vou servir, eu serei um discípulo, eu participarei da festa das águas. Alguém pode dar glória a Deus? E a terceira vez está em 2 Crônicas, onde o Senhor diz: não convém saber que Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, concedeu para sempre a Davi o reino de Israel, a ele e aos seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável, celebrada com sal. Gente, a aliança que Deus fez com Davi, ela é uma aliança totalmente distinta. Escuta aqui, vem aqui comigo, vem comigo. Sabe, foi uma aliança que lá no Salmo 89, a partir do versículo 30, ele diz o seguinte: olha, se teus filhos desviarem, fizerem mal diante dos meus olhos, sabe, eu vou açoitá-los, eu vou corrigi-los, mas eu não vou quebrar a aliança que eu fiz com Davi. Eu não quebrarei. Querida, é tão forte as palavras que o Senhor fala, que eu as anotei. Diz assim: eu mesmo castigarei com varas a sua desobediência e com chicotadas o seu pecado, mas isso não significa que o meu amor para com eles terminou. Nem deixarei de ser fiel à minha aliança com Davi, a aliança de sal. Não, jamais quebrarei a minha aliança. Deus falando: nunca voltarei atrás em uma só das promessas feitas a Davi, porque eu fiz uma promessa solene, e com base não em Davi, mas na minha santidade, e não mentirei a Davi, porque sua linhagem seja eterna e o seu trono permaneça para sempre diante de mim como o sol.
não pode ser quebrada. Não pode, diga, não pode ser quebrada. Aí você fala, mas como assim? Olha o poder da aliança. Davi já tinha morrido. E de repente, Jeroboão, rei de Israel, veio contra Judá, com um exército de 800 mil pessoas. Abias, o rei de Judá, tinha só 400 mil. Só 400 mil pessoas. Qual líder que vai enfrentar o dobro da sua capacidade? Meu Deus, presta atenção, tem gente, por favor. Olha só, qual líder? Mas o que aconteceu? Aí Abias falou esse texto, segundo Crônicas. Ele disse, vocês deveriam saber, que Deus fez uma aliança de sal, com Davi. Ele falou para o rei Jeroboão, mas o rei não ouviu. E nesse dia, 500 mil pessoas de Israel morreram, porque não entenderam que a vitória não está no exército, mas a vitória está na presença do Senhor. Eu quero declarar que a tua vitória, ela não acontece por causa da sua força, porque você é maioria, porque você tem mais estrutura, porque você é mais inteligente. Não, porque Deus tem uma aliança, e essa aliança é inquebrável, essa aliança é irrevogável, essa aliança é poderosa. Alguém pode dar glória a Deus? Quero correr. Deus é um Deus de compromisso. Quando Ele faz um compromisso, uma aliança com Abrão, o que Ele faz? Ele mandou Abrão, faz o sacrifício. Fala para o teu irmão, você faz o sacrifício, e Deus libera a promessa. Novamente, você faz o sacrifício, e Deus libera a promessa. E aí Abraão, ele mandou que partisse os animais, e colocasse uma parte de cada lado. E a Bíblia fala que, lá em Gênesis 15, que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo passou naquele mesmo dia. E o Senhor fez um pacto, um acordo com Abrão, dizendo, a tua semente darei essa terra. Mas o que significa? Deus está dizendo o seguinte, se eu não cumprir a minha palavra, olha para mim, se eu não cumprir a minha promessa, que eu seja como esses animais que foram partidos e despedaçados. Deus, Ele fazendo uma aliança, Ele está dizendo, Abraão, confia, cara, crê, porque se eu não cumprir a minha palavra, no seu futuro, na sua vida, aquilo que eu disse, que Deus dizendo, eu me torne como esses animais. Gente, Deus mente? Não, responde direito, Deus mente? Então ele estava falando sério, sabe? O sal, ele tem muitos sentidos, e nos próximos 5 minutos eu vou falar. Ele é símbolo de resistência no mundo antigo. Aliança de sal significa uma aliança segura e duradoura. O sal era usado para selar acordos e garantir que a promessa que foi feita fosse duradoura. Porque a gente vive numa época que as pessoas mudam. Cara, o cara está aqui, daqui a pouco sumiu. É uma época que as pessoas perderam a noção de aliança, mas aqueles que andarem debaixo de aliança vão ver os benefícios da aliança. Sabe como é que era? Por exemplo, os viajantes, eles tinham uma sacolinha de sal. Aí eles começavam, meu amado, sabe, quando eles começavam a negociar e chegavam a um acordo, eles selavam um acordo trocando sal. Mas olha só, eu pegava o meu sal. Vem cá filha.
traz uma bandeja aí que está vazia, qualquer coisa vazia, vai lá, sabe, eles chegavam e eles negociavam, cada um tinha, sabe, vem cá Fábio, preciso de você, aqui, aí nós chegávamos a um acordo, então quando chegássemos a um acordo, eu pegava uma pitada de sal, e você também pegava uma pitada de sal, e misturava, e dizia-se, que há sal entre nós, e que esse acordo só pode ser quebrado, se você conseguir tirar o seu sal do meu sal. Não, você não consegue. Qual é o seu sal? Alguém está entendendo em nome de Jesus? Essa mistura espiritual. Agora isso aqui é aliança. É uma aliança duradoura. É uma aliança que nós não temos capacidade de separar. É uma aliança, meu amado, feita no céu. É uma aliança que ela traz consigo constância, não é algo passageiro, amém? Coloca meu sal aqui de novo. Então, meu amado, ele falava assim: eu dou minha pitada de sal, você dá uma pitada do seu. Os dois colocavam nas suas bolsas, e para que fosse quebrada aquela aliança, tinha que ser separado o sal. Quantos estão entendendo? Por isso que é sério, sabe? Ou seja, o acordo era duradouro, e não podia se recuperar o sal. A aliança é um acordo de mãos duplas. O sal simboliza a natureza indissolúvel e da aliança de Deus com Davi. Sabe, por exemplo, se um anfitrião fosse recebido e te desse hospitalidade na casa dele, sabe, ele pegava, colocava você, te dava sal, e significava, esse sal significa que você agora está debaixo da minha proteção. Esse sal significa a conquista, a vitória, que seus descendentes irão controlar a porta dos seus inimigos. É um agente que purifica e conserva, sabe? E é um agente também que cura. A Bíblia fala muito sobre o sal, fala muito. Assim como o sal não pode ser separado, essa aliança nunca poderá ser quebrada. E Deus diz: todas as suas ofertas, elas sejam temperadas com sal. Todas as suas ofertas têm que te trazer uma visão de aliança. Por que muitas pessoas retrocedem? Porque elas não enxergam o futuro. Você só tem compromisso duradouro, com propósito claro e objetivo. Sabe por que você está na quarta-feira aqui? Porque você tem uma aliança com Deus. Feriado, festa, não me impedem de estar na presença do Senhor. Sabe por que você está aqui? Muitos estão em casa, #fica em casa, porque na verdade o medo é maior do que a fé. O Senhor continua sendo: eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Dá uma salva de palmas. Hoje nós vamos fazer o pacto da aliança de sal, e vai simbolizar que quando nós nos misturamos, nós acreditamos, nós confiamos. Meu irmão,
Deus vai cumprir a palavra dele, eu vou cumprir a minha, eu o buscarei, de todo o coração e o acharei, eu serei fiel, eu serei leal àquilo que Deus coloca. Eu fico pensando que se Ruth não tivesse feito pacto com Noemi, ela não estaria hoje na geração de Jesus, mas Noemi estava quebrada, Noemi estava por baixo, mas quem tem uma visão espiritual, ele não olha a aparência natural, porque ele enxerga a promessa espiritual. E Noemi, e Ruth olhou, e ela viu naquela mulher, o meu futuro está sobre essa pessoa, que parece que está passando um momento permanente, mas eu creio no Deus de Israel, eu creio no Deus da aliança, eu creio no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor, que hoje Ele é a raiz de Davi, o leão de Judá, que está sentado, e a promessa de Deus, ela está cumprida.